Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, Ana Laura Trivelato, pesquisadora e instrutora na Academia Internacional da Consciência, a IAC, por mais de 20 anos, fala sobre a projeciofobia, termo que se utiliza para descrever o medo de se projetar para fora do corpo, perceber a presença de seres não físicos ou mesmo sentir as dimensões mais sutis. Ana Laura tem um grande background em psicologia e letras, sendo diplomada em ambas as áreas. Já lecionou cursos em nome da IAC em diversos países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Itália, Portugal e Reino Unido. Além de ser diretora do Departamento de Pesquisa e Comunicação Científica, ela também é atualmente a editora-chefe do Journal of Consciousness. Lembrando, se você tiver dúvidas sobre o tema aqui abordado, envie um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545 ou digite seus comentários no campo abaixo. Que as melhores energias cheguem até você, paz, luz e amor. Olá, meu nome é Ana Laura Trivelato, eu sou voluntária da IAC, Associação Internacional da Consciência, onde eu trabalho como diretora científica do Departamento de Pesquisas Científicas e também como editora do Journal of Consciousness, que é o nosso veículo de publicação científica, não é? Também sou psicóloga por formação e venho estudando por muitos anos, mais de 20 anos, a consciência. Então, eu venho aqui para falar com vocês sobre a saída do corpo, que é chamado de projeção da consciência. Acredito que a primeira coisa a se compreender é o que é que nós chamamos consciência, o que é isso? Distintas pessoas entendem consciência de maneiras diferentes. Às vezes se chama, por exemplo, como sinônimos a mente, ou o espírito, ou a alma. Consciência nos parece uma palavra um pouco mais técnica. Mas o que a gente se refere quando dizemos consciência? Nós queremos dizer a parte que faz com que nós sejamos indivíduos tão diferentes uns dos outros. Não há ninguém como você, não há ninguém como eu por aí. Nós somos únicos. Então, a consciência é o que faz a nossa individualidade. É algo que nós não vemos, nós não enxergamos, mas é algo que parece que nos acompanha de uma vida a outra. Então, há evidências, não é, de que nós temos diversas vidas, não é? E a consciência é esse elemento que carrega, vamos dizer assim, as memórias de uma vida para outra, de uma vida para outra. Então, o estudo todo é compreender a mente, a consciência, a nossa essência como seres humanos. Isso é a consciência. Então, entendendo o que é a consciência, eu venho aqui para falar com vocês sobre a condição em que a consciência sai fora do corpo, tá certo? O que, para muita gente, é motivo de amedrontar muito. Por quê? Primeiramente porque é algo desconhecido, não é? Mas há muitas outras coisas que nós podemos discutir e podemos ajudar as pessoas a compreender melhor. Então, vamos lá. Uma das coisas importantes. O que é a saída fora do corpo? Tendo conhecido, compreendido o que é a consciência, a saída do corpo é chamada de viagem astral, projeção da consciência. Todos esses são sinônimos. E eles são estudados de diversas maneiras, por diversas linhas de conhecimento, não é? O nosso trabalho é a verificação da projeção da consciência de uma forma, dentro de uma abordagem científica. Como é que nós podemos
comprovar, controlar, verificar quais são as características, diferentes possibilidades de locais a serem visitados fora do corpo e tudo mais. Então, essa é a nossa linha de abordagem. Então, o que é a projeção da consciência? É uma situação em que isto que nós chamamos de mente, alma, essência, essa essência nossa, que chamamos de consciência então aqui, ela se desconecta do corpo físico enquanto estamos dormindo e ela pode vivenciar diversas coisas dentro de uma dimensão que é muito mais sutil do que essa que nós estamos nesse momento. E nós voltamos então com memórias diferentes. Essa projeção, então, que é a saída do corpo físico e a volta, então, ela ocorre por todas as evidências dos nossos estudos até o momento, ela ocorre espontaneamente com todas as pessoas, todas as noites. Pelo menos isso é o que se vê até o momento, não é? Essa é a informação atual que nós temos. Parece que ela é uma fase do nosso ciclo natural do sono. Assim como nós temos momentos em que nós sonhamos, nós temos momentos em que a consciência se desprende do corpo físico, se desconecta, vamos dizer assim, do corpo físico, pode vivenciar outras coisas nessa dimensão não física e volta. Então, a projeção da consciência parece ser natural. O que nós vemos é que se ela ocorre com todas as pessoas, por que é que a maior parte das pessoas não se lembra? Muitas pessoas, ou a imensa maioria, ela não tem autoconsciência no momento que está fora do corpo. Entende? Ela não se lembra daquilo, porque ela não se lembra dessa vivência, não é, da experiência fora do corpo, porque naquele momento ela não tinha lucidez, autoconscientização, sentir-se presente, como nós estamos agora. Você está me assistindo, está tentando compreender o que eu digo, você tem a sua sensação de que você está presente nesse momento. E você tem liberdade de pensar, sentir, decidir, fazer ou não fazer. E quando nós estamos fora do corpo, é exatamente igual. Não é diferente do que estamos aqui. O que é diferente é que o ambiente é diferente e o corpo que você usa fora, quando está desconectado, não é esse corpo, obviamente. Esse corpo estará dormindo. Então veja, durante a noite, enquanto o nosso corpo descansa, nós temos essas fases do ciclo do sono normal, não é? Nós temos fases em que estamos sonhando, que é diferente da projeção. O que nós chamamos de projeção da consciência ou viagem astral, como você queira chamar, é uma condição em que você se sente, como eu disse, como estamos aqui. Você participa, você vê as coisas, você tem sensações diferentes, você continua com a sua racionalidade, o seu raciocínio, você se pergunta por que isso está acontecendo dessa forma, onde eu estou, o que é isso. Então você tem, é como se você estivesse aqui, guardadas as diferenças das dimensões que têm características diferentes. Mas nós, como consciências, somos os mesmos, entende? Não altera, por exemplo, se você gosta de uma coisa ou não, você segue gostando ou não, estando fora do corpo, porque isso não está relacionado ao seu corpo, está relacionado à sua essência, quem você é. Então nós guardamos essa essência, saímos fora do corpo e voltamos. Há fases em que existe o sonho. O sonho é diferente da projeção. Sonho é como vamos dizer, imagens que são criadas pelo nosso cérebro. Elas não existem na realidade, entende? São imagens, vamos dizer assim, oníricas, que se diz, não é? Elas muitas vezes são desconexas, elas não têm lógica, você não interfere com aquilo, com as imagens e com o que está se passando. É como se você fosse um espectador de uma sequência de eventos completamente ilógicos, às vezes desconectados um do outro. Você não segue a sua linha de raciocínio como você segue aqui, usando esse corpo físico, esse cérebro. Quando nós estamos projetados, que é muitas vezes uma fase logo depois do sonho, entende? Nós temos sonhos e projeções diversas vezes durante a noite, é o que nos parece. Quando nós estamos no período de projeção, é como se fosse
Muitas vezes as pessoas sentem como se fosse um sonho, mas um sonho vívido, parece real, você se sente lá. Você pode decidir, você pode mudar a sequência das coisas, você pode alterar, vamos dizer assim, o que está se passando. Você pode decidir ir para um lugar, decidir verificar coisas. Você tem sensações diferentes, muitas vezes você pode sentir a desconexão do seu corpo físico ou o retorno ao seu corpo físico. Então isso constitui estas, vamos dizer assim, em linhas gerais, isso constitui as diferenças, vamos dizer assim, básicas entre sonho e projeção. Dentro da projeção, os seus pensamentos são mais claros, você na realidade pensa às vezes muito mais rápido do que intrafisicamente, do que como estamos agora, e com clareza. Mas claro, para você pensar com clareza, você tem que ter autoconsciência, o que nós chamamos de lucidez, é a percepção do que está passando ao lado. Que às vezes, estando aqui agora como nós estamos, nós temos um momento em que a nossa atenção pode se desviar para alguma coisa. E você perde a concentração do que você estava fazendo. O que quer dizer que o nosso nível de lucidez também flutua um pouco mais, um pouco menos, estando aqui, prestando atenção nesse vídeo, por exemplo. Então, fora do corpo, não é diferente. Então, você vê, se você está fora do corpo e tem um momento de muita lucidez, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que eu estou vendo, eu posso decidir fazer? Às vezes, logo depois, aquilo se altera. Então, não é uma coisa que se mantém, assim como aqui, nós não nos mantemos o tempo todo com o mesmo nível de lucidez. Isto constitui, então, algumas características da projeção da consciência. Agora, compreendendo o que é a consciência, o fato de que nos parece que a consciência sai do corpo e volta ao corpo todas as noites de uma forma natural. Para muita gente, isso constitui como eu vou dizer, algo que é um tabu para muita gente, vamos dizer assim, porque é algo que ainda tem muito mistério envolvido. Tem mistério envolvido porque são coisas que estão fora do nosso campo de visão física. Então, se você não enxerga e não toca, te parece místico, misterioso, complicado, ameaçador, perigoso. E é por isso que muita gente tem um medo da projeção. Agora veja, se nós pensarmos, vamos tentar fazer um paralelo aqui com a nossa, por exemplo, a nossa visão física. Nós sabemos que nós temos um espectro de visão e há níveis, por exemplo, que nós não vemos para mais e para menos do que o nosso espectro. Na realidade, nós vemos muito pouco daquilo que é possível, não é? Por exemplo, infravermelho, raio-x, são tipos vamos dizer assim, de emissão de luz que nosso olho não capta. O mesmo com a nossa audição. Nós ouvimos uma parte do que é possível. Os cães podem ouvir mais do que nós, correto? Então, o som dos cães, que os cães estão ouvindo, eu não estou ouvindo agora, mas ele existe, ele é real, ele está aí. Agora, fazendo um paralelo, se você pensar a respeito desse senso, desses sentidos nossos. Nós, como consciências, temos aqui uma percepção de uma parte da realidade. Há outras partes da realidade que, no momento, nos parecem fora do nosso campo de percepção. Quando nós saímos fora do corpo, nós temos capacidade de observar outras coisas fora desse campo, que são aquilo que nós chamamos de aspectos não físicos. Eu não toco, mas ele existe, tá correto? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas têm medo porque aquilo é diferente do normal, é desconhecido, me parece perigoso, porque eu não entendo, é uma coisa que eu não posso estudar da mesma maneira que eu estudo algo físico. Nós temos, e é toda essa o nosso esforço. Qual é a metodologia que nós vamos utilizar? Porque nós não podemos usar os mesmos métodos que nós estudamos coisas físicas. Nós temos que, então, encontrar maneiras de compreender esta realidade que está um pouquinho além do nosso campo de percepção, vamos dizer assim, não é? Como consciências aqui. Nós temos que perceber essa realidade não física
E a projeção da consciência é fenomenal para isso. Ela nos ajuda a perceber coisas que não estão no momento dentro do nosso campo de percepção. Entende? Por isso que é importante, ao mesmo tempo que é importante, é um pouco ameaçador, porque não conhecemos. Então aí vem a questão dos medos. Que as pessoas, obviamente, têm medo daquilo que é desconhecido. Tá correto? Compreendendo a projeção. Você vê que é algo bem diferente do normal. Então, o medo, até certo ponto aí, ele é compreensível. Entende? Em geral, tem medo a pessoa que já teve algum tipo de lucidez extrafísica, mas tem muita desinformação dentro dessa área. Há muitas informações incorretas, há muitas condições em que a pessoa teve um pequeno nível de lucidez, ela percebeu algumas coisas fora do corpo e ela generaliza. Então, se ela teve uma experiência que foi para ela um pouco mais difícil, por qualquer razão que seja, ela chega à conclusão que toda a experiência é daquele jeito, quando não é. Entende? Uma experiência não é igual a outra, assim como um dia não é igual ao outro nosso aqui. Se você pensa, nós vamos mudando no fluir normal da vida, não é assim? A cada momento da nossa vida, nós vamos aprendendo mais, amadurecendo. Aquilo que era um problema, uma dificuldade 10 anos atrás, não é mais hoje. Na projeção é a mesma coisa. A gente vai ganhando experiências. Então a gente tem que... Uma das coisas mais importantes em relação a superar os medos, as dificuldades, os mistérios da projeção é compreender que isso é algo natural. Que essa dimensão não física, ela está na realidade entrelaçada com essa nossa dimensão física. Compreende? E ela é algo natural. Então eu acho que a primeira coisa é compreender. Estamos estudando algo que nós temos que estudar de maneira diferente, que se parece ameaçador porque é algo desconhecido, mas não porque seja ameaçador em si mesmo. Acho que essa é uma noção muito importante e que falta para muita gente, não é? Então vamos ver. Nesse ponto, existe uma questão importante, que é o que nós chamamos de neofobia. Para muita gente, as pessoas nem sequer tentam compreender melhor a projeção porque têm o medo do novo. Neo significa novo. Fobia é uma fobia, posso explicar melhor o que é a fobia em um momento. Então, a fobia ou o medo daquilo que é novo é o que muitas vezes choca as pessoas quando elas se sentem fora do corpo. Não porque necessariamente aquilo seja ameaçador, mas porque aquilo é diferente do conhecido. Neofobia é o medo do desconhecido, não o medo do perigoso. Desconhecido não é sinônimo de perigoso. Mas, quando nós vamos num lugar que não conhecemos, às vezes temos medo, mas não quer dizer que ele seja perigoso, correto? O mesmo acontece fora do corpo. Às vezes, nos sentimos assim, como eu vou dizer, despreparados para lidar com aquela condição. E é isso que nos faz ter medo, simplesmente porque é desconhecido. Então mantenha isso em mente, que nos ajuda muito a compreender os nossos próprios medos. A partir do momento que a gente tenha mais, vamos dizer, intimidade, conhecimento, informação sobre as possibilidades do que pode ocorrer na dimensão não física, isso facilita muito. Entende? Porque tira os mistérios que existe em relação a isso. Tá bem? Então, vamos compreender agora, um pouco adiante, o que é o medo, o que é a fobia. Né? O medo é algo positivo, por incrível que pareça. É uma reação emocional, natural, todas as pessoas têm, e que nos ajuda a enfrentar situações que sejam ameaçadoras. Elas podem ser imaginárias ou reais, tá certo? Então, se você está caminhando na rua, é de noite, você vê alguém caminhando para o seu lado, está escuro, você tem medo, e aquilo faz o coração bater mais rápido, vem um pouco de adrenalina. Isso é positivo, não tem nada de errado com isso. Isso te ajuda naquela condição de fuga ou luta. Acredito que vocês conheçam, não é?
que é preparar o seu corpo, jogar sangue para os músculos, porque se você tiver que lutar com aquela pessoa ou correr, né, fuga ou luta, aquilo te ajuda. Então esse fight or flight, estado, vamos dizer assim, mode, né, para a pessoa, ajuda. Então o medo não é negativo, o medo nos ajuda a nos proteger. Nós temos que ter medo de algumas coisas, para que a gente tenha, vamos dizer assim, autoproteção. Então, se você tem medo, por exemplo, de atravessar a rua, é positivo? É positivo. Você vai tomar cuidado, você vai prestar atenção se vem carro. Ele vai passar a ser uma fobia. Vamos agora passar para a fobia. A fobia é quando a pessoa tem um medo, mas aquele medo é incapacitante. É um medo completamente irracional. Ter medo de uma coisa, por exemplo, de cobra, é positivo. Mas ter medo de uma coisa que não te ameaça, aí passou a ser um medo irracional. Que a pessoa associou uma coisa que não tinha nada a ver com um perigo real. É algo imaginário. Então, voltando à questão, atravessar a rua, é uma fobia ou é um medo? Ter medo, até aí, não há problema nenhum, é melhor. Ele vai passar a ser uma fobia se você, por exemplo, deixar de sair de casa porque você não quer atravessar a rua. Porque atravessar a rua é tão perigoso que você não sai. Então você nunca atravessa a rua. Aí passou a ser uma fobia, porque ele te impede de fazer uma coisa que você faria normalmente. Entende? Então vamos lá. Medo, uma emoção forte de um perigo, tá certo? Que às vezes pode ser até um perigo imaginário, por antecipação você tem medo de algo, tá? Vai passar a ser uma fobia no momento em que aquilo é incapacitante. Ele faz com que você evite situações, ele faz com que você mude o seu comportamento. Então ali ele passou a ser uma fobia, tá certo? Então, até você ter um receio de uma condição nova, que é a saída do corpo, por exemplo. Até aí é natural. Vamos estudar. Quando você compreende, entendeu o que está se passando, você deixa o medo de lado. A fobia não. Ela te impede de tentar. Então você evita aquela situação. Ou seja, veja o problema que a fobia cria. Você mantém o medo, porque você não enfrenta aquela situação. Então é aí que a fobia, ela te impede de melhorar, né? Então é necessário que a pessoa tenha uma compreensão melhor disso, para ela poder superar esse momento de deixar de evitar alguma coisa e dizer, não, deixe-me tentar aqui. Então aí ela precisa de uma técnica. É para aquele momento de quebrar o gelo, entende o que eu quero dizer? Porque senão a pessoa não passa aquele momento, ela segue evitando uma situação e ela nunca vai ter experiência, porque se ela evita a situação, ela nunca vai ter uma experiência diferente. E aquilo que ela imaginava que era o negativo daquela situação vai se perpetuando até que ela se encare com aquela situação por qualquer razão que seja. Entende? Então, a fobia, diferentemente do medo, a gente tem que ter uma técnica para lidar com ela. Entende? Para que a pessoa supere aquele momento, ela vai ver o que está se passando e na maior parte das vezes é muito menos sério do que a gente pintava na nossa cabeça. O monstro que a gente cria muitas vezes não existe. Na maior parte das vezes ele não existe. Entende? Então esse é o momento em que é necessário que a pessoa tenha alguma técnica, vamos dizer assim. Ou mesmo que não seja uma técnica psicológica, mas algo que na cabeça dela orienta para que ela se mantenha estruturada para enfrentar aquela situação. Vamos então ver o que é a projeciofobia. Muito bem, é a fobia da projeção da consciência, da saída fora do corpo. Mas não é só isso, porque ela envolve outras coisas. Ela também tem a ver com os medos de sentir uma presença não física, de ter contatos com consciências que nesse momento não tem o corpo físico. Então, às vezes, a pessoa ela está quase saindo do corpo e ela percebe outras consciências, e é isso que dá o medo. Então, a projeciofobia, ela não é somente o medo da saída,
porque isso envolve o contato ou a percepção da presença dessas outras consciências. Ou seja, em outras palavras, a projeciofobia é o medo da multidimensionalidade. Quer dizer, dessa percepção de que não é só o mundo físico que existe, há outras consciências, há outras coisas que eu não percebo normalmente, mas quando eu começo a desconectar do meu corpo, se amplia para uma realidade que eu não conheço. É essa realidade que eu não conheço que eu temo, porque eu não conheço, tá certo? Então vamos ver, por que ocorre isso de termos esse medo e quais são os medos mais comuns? Primeira coisa é que, mesmo no nosso mundo físico, aqui nós percebemos que nós temos chakras, correto? Para a maior parte das pessoas isso já é muito comum, não é? Nós temos uma aura, nós temos um campo energético, mas veja, na maior parte do tempo, se nós não os temos clarividência, nós não percebemos nós não vemos, melhor dizendo, essas energias, mas percebemos essas energias. Quando o nosso corpo não físico, que é feito de energias, que é muito mais sutil do que esse corpo físico, quando ele se desconecta, que é a projeção da consciência, correto? Quando ele se desconecta do corpo físico, ele na realidade é feito de energias. E dentro desta outra dimensão, nessa dimensão não física, mais sutil que nós vamos, quando estamos projetados, tudo é feito de energias, de diferentes tipos de energia, que nós chamamos de bioenergias, a energia da vida. Então veja, nos parece muito comum, muito fácil lidar com o nosso mundo físico, porque eu conheço o meu corpo, eu sei como ele reage, eu sei como me mover, eu sei como falar com as pessoas. Se eu estou dentro de uma situação mais complexa, eu sei como lidar com essa situação. Quando nós estamos fora do corpo físico, a nossa maneira de lidar com as situações é diferente, porque nessas dimensões não físicas, tudo é não físico, é feito de diferentes tipos de bioenergias, energias da vida, tá correto? Então, a sua maneira de reagir tem que ser diferente. Por que eu estou mencionando isso? Porque uma maneira de você, como eu vou dizer, diminuir o nível de desinformação que leva à projeciofobia é conhecer sobre as bioenergias. Porque fora do corpo, você tem que saber lidar com as suas energias. A sua maneira de atuar tem que ser diferente. Se você vê uma situação ameaçadora, uma coisa que você não conhece, ou se você quer pesquisar ou compreender algo melhor, você tem que saber lidar com as suas energias. Então veja, eu sei me defender dentro do meu corpo físico, mas eu não sei me defender se eu estou fora dele. Claro que isso tem que amedrontar as pessoas, porque as pessoas não sabem como lidar. Então, super importante é você ter uma técnica de autodefesa. Mas não é autodefesa física, você não vai precisar disso. Você não vai usar o seu corpo físico fora. É uma autodefesa energética, bioenergética. Então, como nós fazemos? Primeiro, você tem que treinar enquanto você está dentro do seu corpo físico. Claro, porque aqui eu tenho lucidez, eu estou comandando algo para que ocorra, até que aquilo seja automático, fácil, que venha fácil, entende? E você aprende a fazer isso, então, uma movimentação energética que faz com que você tenha mais, como é que eu vou dizer? Que você se reforce o seu próprio campo energético e coloque o seu campo energético dentro de nível de uma coerência, uma consistência energética, uma organização do seu campo energético, que não permite que outras energias venham a influenciar o seu campo energético. Assim nós fazemos uma autodefesa física, enquanto nós estamos aqui, energética. Quando nós saímos do corpo, a forma de fazer a autodefesa é a mesma. Então nós podemos usar o mesmo tipo de técnica fora do corpo. E isso dá então uma autoconfiança muito grande, porque você sabe quais são as regras do jogo. Compreende o que eu quero dizer? Se você está saindo do corpo e você sente que o medo vem, você sabe como lidar com as suas energias para acalmar as suas emoções e ter condições, então, de seguir o seu processo e terminar a sua desconexão do corpo de forma lúcida. Compreende? Então, super importante, nós vamos falar de técnicas depois. É que você aprenda a lidar com as suas energias, porque isso ajuda não só energeticamente para a sua autodefesa,
mas manter as suas emoções sob controle. Medo é uma emoção. Nós temos que aprender a lidar com o medo para controlar o medo antes que o medo te controle. O medo vai sempre existir, não é problema, existe muito tabu em cima disso. Esqueça disso, encare como algo natural, deixe-me ver como lidar com isso. Técnicas bioenergéticas te trazem autoconfiança, você sabe como lidar com aquilo e você tem condições de passar por essa fase. A maior parte dos medos vem na realidade, não é no momento que você já está fora do corpo. A maior parte dos medos vem no momento de você estar desconectando, porque é algo diferente, desconhecido, como eu tinha falado, né? É a neofobia. Então, dentro dos medos mais comuns, podemos citar alguns aqui. Alguns deles são, por exemplo, de você se perder fora do corpo. Você não vai se perder. Por quê? Porque você tem os seus chakras, o seu campo energético, não é assim? Todo mundo conhece isso. Então, quando nós nos separamos, essa parte mais sutil que nós chamamos de consciência ou mente, ela desconecta do corpo físico, ela mantém-se conectada através das bioenergias, que são as energias que estão conectando essa minha consciência sutil, que passa por muitas vidas, com esse corpo físico que eu estou usando nessa vida. Tem que ter uma maneira de organizar aquela consciência e conectar aquela consciência para que essa consciência utilize esse corpo físico. E o que faz a interface são justamente as bioenergias, tá certo? Que é formada pelos chakras e assim por diante. Então, quando a consciência se desconecta do corpo, os chakras ou as energias aqui vão como que conectar os dois corpos, o meu corpo não físico que vai estar caminhando, voando, fazendo coisas diferentes, e esse meu corpo físico. Isso forma o que nós chamamos de cordão de prata, que não é um cordão propriamente dito, ele é feito de bioenergias, não é? Então, quanto mais você tiver as suas energias em condições mais bem distribuídas, mais saudáveis, vamos dizer assim, mais, como vou dizer assim, luz, como se diz isso, soltas. Quanto mais soltas, mais sob controle estiverem essas energias, mais fácil vai ser para você sair com um controle. Ou seja, você sair, você sentir, as coisas estão sob meu controle, eu não tenho do que ter medo. Eu não conheço isso, mas você consegue se manter. Então, o cordão de prata faz com que haja uma conexão. Não há risco de você se perder, não há risco de você se não encontrar o seu corpo, não há risco, por exemplo, de alguém tomar o seu corpo físico. Isso não ocorre, porque essas energias são suas. Ela conecta uma coisa única, que é a sua consciência, com esse seu corpo, que também é único. Portanto, essas energias vão como que fazer uma blindagem, uma proteção, vamos dizer assim, para o seu corpo. E você se mantém conectado. Então, não há risco, por exemplo, de o cordão de prata se romper e você vai morrer por causa da projeção. Se você morreu é porque houve um problema físico, mas sinceramente, pelo que nós vimos até o momento, isso não ocorre devido à projeção. Não há risco de haver a projeção, pois, na realidade, nós todos parece que temos desconexões todas as noites. Obviamente que não há risco com isso. A nossa condição é, quero controlar isso melhor. Quero vivenciar para aproveitar o meu período fora do corpo e compreender dessa realidade. Aproveitar o meu período de 8 horas de sono e fazer algo com aquilo. Então, esses medos são, na realidade, quando você estuda as energias, você vê que eles não têm lógica, vamos assim dizer. Outro medo, além desse de morrer devido à projeção, é o próprio medo da morte, que é chamado tanatofobia. Né? Um dos tipos de fobias, há centenas de fobias. E talvez seja infinito, não sabemos aí quanto de fobias podem existir. Então, a tanatofobia é uma outra fobia muito séria, porque se a pessoa tem medo de morrer, é em geral porque ela não conhece a realidade não física, a realidade extrafísica. Então, vamos ver. Estudar a realidade não física ajuda a pessoa a superar isso. Pelo que nós temos visto, nós não morremos. Nós descartamos ou desativamos o corpo físico, porque aquilo que nós chamamos de consciência, mente, alma, aquilo se mantém, esse algo
se mantém para as próximas vidas. Quer dizer, na realidade, nós não morremos. A morte não existe criteriosamente como nós conhecemos. Quanto mais a pessoa estuda e vivencia a realidade não física, mais claro isso se torna para ela. As pessoas que passam pelo que nós chamamos de morte física, que na realidade é apenas a desativação desse corpo físico, e a consciência se mantém, ela não deixa de existir, esta consciência se mantém exatamente na mesma dimensão que nós vamos quando estamos projetados, e ela se mantém com este mesmo corpo não físico que nós usamos nas projeções. Então, ter mais projeções nos ajuda a superar o próprio medo da morte, compreende? Percebendo que o medo da morte é apenas mais uma fase de aprendizado. Para que nós temos a nossa vida, não é? Ao que tudo indica, a nossa vida é para que nós possamos evoluir, melhorar, aprender. Então, onde vão ficar essas informações? Na própria consciência, não é? Em um dos corpos ali, uma situação que estudamos com mais detalhes. Mas essa consciência vai então se munir, vamos assim dizer, com mais informações, crescer e evoluir. Ou seja, quanto mais você compreender da realidade não física e da realidade das bioenergias, não é? Mais fácil vai ser para superar a tanatofobia, a projeciofobia e todos os demais. Porque o resumo da ópera é que nós nos identificamos demasiadamente com o nosso corpo físico. Eu não sou meu corpo físico, você não é o seu corpo físico. Nós somos uma consciência não física, usando no momento este corpo físico para o seu aprendizado e melhora e evolução. É isso que parece. Quando a pessoa tem mais projeções fora do corpo, ela vê essa realidade. Ela vê pessoas que já passaram pela morte física, mas seguem fazendo outras coisas. Elas estão, vamos dizer assim, seguem aprendendo e fazendo outras coisas. Uma boa maneira de estudar isso e passar pela tanatofobia, superar o medo da morte, é estudar as experiências de quase morte. Só para citar uma coisa, muitas pessoas que têm a experiência de quase morte, elas muitas vezes falam, eu não quero voltar para o meu corpo físico, eu estou muito bem aqui. Então, veja, se a pessoa muitas vezes nem quer voltar para o corpo físico, ela se sente perfeitamente bem, não há de ser tão ruim, entende? Para nós, a morte tem uma conotação muito negativa, de perda, de sofrimento, quando não deveria ser, entende? Então, eu acho que uma coisa muito séria é estudar isso, para quebrar o medo da morte. Ela é um medo básico, que gera muitos outros afluentes, muitos outros pequenos medos, que vão, obviamente, prejudicar a pessoa futuramente. Uma outra condição, se eu posso citar mais um medo, que é um dos muitos assim, comuns, é que a pessoa tem medo de sair fora do corpo. E se eu vou para um lugar muito negativo e encontro uma consciência que é um monstro que eu não sei como lidar? Bom, então para isso nós temos que compreender algumas coisas. A primeira coisa é que fora do corpo, você tem que saber lidar com as suas bioenergias. Você não terá o seu corpo físico para lidar com uma situação mais difícil, tá certo? Essa é a primeira coisa. Nós temos que aprender a ser fortes energeticamente, fazer a sua autodefesa energética e ter essa flexibilidade. Isso te dá uma autoconfiança diferente. Outra coisa é assim, o nosso pensamento influencia fisicamente as diversas situações, mas fora do corpo é muito mais do que influenciar as situações. Ele tem um peso muito grande. Se você pensa uma coisa, você pode atrair aquela coisa perto de você. Se você pensa uma coisa, você pode até criar aquela situação fora do corpo. Então, essa é uma condição. Veja, meu pensamento tem que ser, vamos dizer assim, controlado fora do corpo, porque ele pode criar situações para mim, certo? Outra coisa é, as energias vão fazer toda a diferença fora do corpo. Se eu souber lidar com as minhas energias, eu vou saber melhor lidar com as situações. Essa é uma coisa, guarda essa informação. Agora, veja, fora do corpo, as dimensões, elas não são tão diferentes daquilo que existe dentro do nosso mundo físico. Há lugares que eu não iria fisicamente, porque eu acho que são perigosos.
Fora do corpo, há locais que podem parecer assim também. Veja, é assim. Há locais que nós vamos fora do corpo e que ele parece meio escuro, ele parece negativo, ele parece estranho, você se sente mal. Bom, isso não é muito diferente na nossa vida física. Há lugares em que a gente não se sente bem. Tá correto? Então, guarda essa informação. Agora, da mesma forma, as pessoas. Veja, compare o seu mundo físico com o mundo não físico. No mundo físico, há pessoas que são amistosas, você conversa, você se sente bem perto da pessoa, você se sente relaxado e fala até de mais coisas, tranquilo. E há pessoas que elas são rudes, elas são grosseiras, há pessoas que são definitivamente mais negativas, às vezes até com intenções negativas, não é assim? Fisicamente. Então veja, fora do corpo não é diferente. Nós só não vamos ter o nosso corpo físico, mas nós somos a mesma pessoa. Se eu sou aqui uma pessoa impaciente, ansiosa, ou uma pessoa amável, gentil, bem intencionada, seja o que for, do bom ou do ruim, nós mantemos essa separação tão clara de bom e ruim. Isso não é assim. Nós somos um todo, com tudo. Nós estamos melhorando o que não está muito bom, o que precisa de mais experiência, e estamos evoluindo, sustentados por aquilo que nós fazemos bem. Então nós somos um todo. Veja, deixa essa separação de bom e ruim de lado. Quando nós saímos fora do corpo, nós somos a mesma pessoa. Paciente ou não, ansiosa ou não, agradável ou não, com boa intenção ou não. Agora, ponha isso tudo junto. Se a pessoa tem uma experiência fora do corpo e ela vê uma pessoa negativa, ela tem medo, mas se ela encontrar uma pessoa negativa aqui na esquina, ela não tem medo. Por quê? Ela tem que compreender as regras do jogo. Então é assim, no mundo não físico, vamos dizer, nas dimensões não físicas, tem de tudo. Do bom e do melhor, provavelmente que nós já vimos fisicamente, e do não tão bom. Então a questão é que não tem que ter medo de consciências negativas, tem que aprender a lidar com elas, assim como nós fazemos fisicamente. Tenha autoconfiança, defesa energética, e você vai saber como fazer isso. A melhor técnica é: tenha autodefesa energética e você vai aprender a lidar com essas condições fora do corpo. Não é tão diferente do mundo físico. Há diferentes consciências de todos os tipos, da mais negativa à menos. Há muitos locais fora do corpo, provavelmente uma diversificação maior do que nós temos aqui. Do menos e até o mais negativo do que você possa conhecer intrafisicamente. Apenas aprenda a lidar com as situações. Elas são diferentes do normal. Não quer dizer, diferente do intrafísico, vamos dizer o normal. Não quer dizer que ela seja negativa. Nós nomeamos negativo o que nos parece perigoso. Quando você aprende a lidar com aquilo, não há nada de perigoso. Muitas vezes nós super generalizamos uma pequena situação negativa extrafísica ou fora do corpo. E é isso que leva a essa condição de ter medo das condições ou das consciências ou dos locais negativos. Aprenda a lidar com as suas energias, tudo isso ficou para trás. Vamos falar de algumas técnicas que podem ajudar as pessoas a superar o medo da projeção ou a fobia da projeção. A primeira coisa que tem que se pensar em termos de técnicas é informação. É preciso que a pessoa compreenda o processo para que ela tenha as sensações, ela sabe o que está se passando com ela. O problema é que há muito pouca informação assim profissional dentro dessa área. Há muita desinformação. Pessoa que teve uma projeção e aquilo foi negativo, ela generaliza como se todas fossem assim, e não é. Então a primeira coisa é estudar. Por quê? Pense comigo, se o medo é uma emoção, a melhor maneira da gente lidar com essa emoção é através da razão. Então é compreender, não é só ficar estudando para sempre, você tem que partir para a técnica também, mas estudar o assunto em si mesmo já é uma técnica, porque você vê, bem, isso não é possível usando a razão, não. Cordão de prata, energia, você compreende as coisas. Então isso é uma questão importante aí. Dentro dessa, tendo melhor informação,
As técnicas de saída do corpo, claro que vão ajudar, mas há técnicas que podem ser mais adequadas à condição das pessoas que têm o medo. A primeira coisa que nós fazemos no treinamento, vamos dizer assim, em treinar mesmo pessoas para sair do corpo, é que a técnica de saída do corpo, ela deve ser usada sempre com uma técnica bioenergética. Esse é um ponto importante. Então, antes de usar qualquer técnica para sair do corpo, a pessoa tem que fazer então uma técnica bioenergética para que ela esteja energeticamente preparada, com as energias mais soltas, mais bem distribuídas, mais, vamos dizer assim, reforçado, mais organizada as energias dela, para que ela saia com mais confiança, tranquilidade e tudo mais. Então, mover as suas energias voluntariamente ajuda a você se preparar. Então, você vai fazer uma mobilização de energia, é assim que nós chamamos a técnica, a movimentação energética, e logo depois você aplica uma técnica para a saída do corpo, qualquer técnica que seja. A mobilização energética ajuda não só a soltura das suas energias, mas também a manter as suas emoções sob controle. Então, portanto, elas vão ajudar, de qualquer forma, no controle, vamos dizer assim, dos medos, tá certo? Quando você usar uma técnica, ideal seria que, além da técnica energética, ela é imprescindível, sempre. A segunda técnica, vamos dizer assim, que você aplica logo depois, que seria a técnica de saída do corpo mesmo, elas podem ser mais adequadas às pessoas que têm um processo desse medo que impede de sair. Então, uma delas é uma técnica como de dessensibilização. Em psicologia se chamaria dessensibilização sistemática. Quer dizer, pouco a pouco, gradualmente, você vai se aproximando daquilo que você tem medo, sem você repentinamente dizer, não, agora eu tenho que ser corajoso e enfrentar tudo, que também não é isso. Então, aí vendo, eu chego até aqui e me sinto bem, não há problema, então um pouco mais, um pouco mais. Então, por exemplo, se a saída do corpo, você quer sair completamente, desconectar-se completamente, sair fazer um voo extrafísico, que nós chamamos de volitação, tá certo? Mas que é um voo extrafísico, você pode, por exemplo, desconectar uma mão e sentir como é que funciona. Aí eu sinto tranquilo, veja, eu movimento a minha mão não física. E você aprende com aquilo, só isso. Você não se põe a pressão de sair totalmente ou de já imediatamente se comunicar com uma consciência ou algo assim, entende? Então você vai fazer as coisas gradualmente. Você vai gradualmente aumentando o nível de dificuldade, vamos dizer, daquilo que você se propõe extrafisicamente. Então essa é uma maneira de você mesmo lidar com os seus medos de uma forma, vamos dizer assim, sábia, pouco a pouco, tá certo? Uma coisa que você pode fazer como uma dica é você ter, mesmo fisicamente, no dia a dia, ter um pouco mais do que nós chamamos de neofilia. Gostar do novo. Neo é novo, de novo, tá certo? Novamente. Então, a filia é um sufixo que se usa para aproximar-se de algo, ser amigo de algo, estar próximo. Então, estar próximo do novo. Tente fazer coisas novas. Tente ler coisas diferentes, estudar coisas diferentes, provar comidas diferentes, ir a lugares diferentes, tudo que seja diferente no seu dia a dia. Por quê? Isso te prepara como que psicologicamente para ver o diferente fora do corpo, sem achar que aquilo é necessariamente ameaçador. Entende o que eu quero dizer? Fora do corpo há muitas coisas, há muitas dimensões, nós nem sabemos quantas, e muitos ambientes diferentes. Em alguns ambientes, eles podem ser bem semelhantes ao que se encontra fisicamente. Você vê cadeiras, mesas, coisas semelhantes. Mas em alguns ambientes, ele pode ser completamente diferente. Você pode ver aparelhos que não existem, instrumentos que não existem, muita coisa que não existe aqui. Então, embora que seja totalmente inofensivo, como é desconhecido, para muita gente aquilo parece que amedronta. Então procure ser mais amigo do novo, procure relaxar com as coisas novas. Fora do corpo há muitas coisas novas. E então isso te ajuda como uma preparação psicológica, vamos assim dizer.
Uma outra técnica que pode ser usada e que ela tem a ver com uma questão de um medo assim, muito comum, que é o medo da paralisia física. Então, muitas vezes, essa parálise física, ela pode acontecer na saída ou na volta ao corpo físico, tá certo? Para algumas pessoas mais comum na saída, para outras mais comum na volta ao corpo físico. Em geral, na volta, mas pode ser diferente. Então, é assim, a pessoa sente como se o corpo físico estivesse paralisado e você não consegue. Você quer gritar, não consegue, você quer correr, não consegue, você não consegue se manifestar fisicamente. Mas a sua consciência está próxima. Isso acontece? Bem, é preciso estudar. Simplesmente porque o corpo não físico ainda não se encaixou completamente no corpo físico e, portanto, então, você não tem o próprio controle do seu sistema nervoso para poder mover o seu corpo físico, tá certo? Então, uma coisa é estudar a paralisia do sono. Mas há uma outra condição que tem mais a ver com a projeciofobia, que é assim, a pessoa quando está fora do corpo, ela amplia todos os sentidos. Então nós ouvimos mais, vemos mais, pensamos mais rápido, nós somos em tudo, a gente amplia tudo que você faz. Você vê em 360 graus, você vê em raio-x, você percebe coisas que aqui não existem, você pensa em uma pessoa, você rapidamente vai estar próximo daquela pessoa. Então, as coisas têm, vamos dizer assim, regras diferentes, leis diferentes, que não seguem as leis da física aqui. Então, fora do corpo físico, como as nossas percepções todas se ampliam, às vezes as pessoas começam a perceber aquilo que está aqui, entrelaçado com esse mundo físico, mas que faz parte do mundo não físico, como as energias, as consciências que estão próximas. E quando se amplia, a pessoa então percebe coisas que ela não sabe lidar. E que ela então necessita, às vezes até percebe consciências um pouco mais negativas, mas que estavam ali de qualquer forma. Não é que você está criando aquela realidade porque você saiu do corpo. Não. Você saiu do corpo, ampliou a sua percepção e percebeu algo que já estava no ambiente. Então, às vezes, uma coisa que pode ajudar muito, é que a pessoa aprenda a lidar com as bioenergias para fazer como uma limpeza, vamos dizer assim, ou um reajuste, uma blindagem energética do ambiente onde ela dorme, onde ela, em geral, vai ter as suas projeções. Então, ela, em geral, quando ela tem essa parálise do sono, ela não vai ter tanto medo, porque ela vai, na realidade, com o tempo até se sentir relaxada, tranquila, vai até gostar, vai sentir agradável aquilo. Porque você sente como que flutuando fora do corpo. O seu corpo está paralisado, mas você não, porque você não é o seu corpo. Então, há técnicas energéticas de você enviar energias para fora, que nós chamamos de exteriorização. As suas próprias energias podem ser exteriorizadas. Você não perde energia com isso. Você apenas cria mais liberdade para você mesmo no seu campo, entende? No seu quarto de dormir, que em geral é onde a gente se projeta. Então, super importante é que a pessoa saiba lidar com as energias. Nós não somos o nosso corpo físico. Nós somos uma consciência que utiliza as energias como um instrumento. Fisicamente, nós afetamos um ao outro com as energias, tá correto? Então, fora do corpo vai ser exatamente a mesma coisa. Nós também afetamos e somos afetados através dessas energias. Então, super importante, aprender a mover as suas energias e compreender que isso é uma realidade. Não é algo imaginário, não é algo que eu estou criando, entende? Então, a técnica bioenergética vai ajudar muito a você, como que, preparar o seu ambiente energeticamente para você conseguir fazer a sua projeção sem ter tanto desses embates do medo, entende? Porque a maior parte das vezes é naquele momento que você está quase saindo, você tem a paralisia ou você sente o medo de deixar que aquilo aconteça. Porque você sente como se, muitas vezes, até como se estivesse perdendo o controle. Por quê? Porque nós estamos associando com o controle físico. Esquece, você não vai ter esse controle. Então, vai ser extrafísico, vai ser não físico, tá certo? Então, trabalhar com as energias e conseguir essa, como vou dizer, essa melhor estrutura, essa maior confiança com as suas energias, intimidade com as suas energias, compreender como fazer a movimentação
e como atuar através das suas energias, vai ajudar muitíssimo, porque este é, vamos dizer assim, o instrumento, o meio que você tem fora do corpo de se comunicar, de se proteger ou não. E não é diferente da nossa vida física. A única coisa é que vamos usar meios diferentes, tá certo? Há muitas técnicas que possam ajudar. Uma coisa que eu diria é, vá devagar, pouco a pouco, estude o tema, vai devagar. Uma coisa que eu vejo em muitos casos, nesses cursos que eu tenho dado, não só em Londres, mas em outros países da Europa em geral, é que a pessoa quando tem o medo da projeção, o medo das consciências, do contato com uma consciência não física, às vezes aquela consciência é extremamente benéfica. Ela pode ser aquilo que nós chamamos de um amparador, uma consciência que quer te ajudar. Algumas pessoas chamam de anjo ou mentor, não importa o nome que você use. Às vezes o medo dela é tanto que nem sequer o amparador consegue se aproximar, que ela tem medo até da consciência benéfica, simplesmente porque é uma consciência não física. Então, assim, aprender a compreender a dimensão não física ajuda demais. Quando se tem o medo da projeção, que é também o medo do mundo não físico, dessas conexões, das consciências não físicas, a pessoa viver sempre evitando aquilo, o que passa é que esse medo não vai desaparecer e ele não vai diminuir. É preciso encarar e é preciso pouco a pouco trabalhar com isso. O que eu vejo é que a pessoa quando ela tem o medo disso, da projeção, do mundo não físico, ela acaba evitando um monte de outras coisas, ela acaba criando outros medos devido a esse medo que está no cerne, vamos dizer assim, na essência das coisas, como o medo de morrer. Bem, é inevitável a todos nós. Vamos tirar esse tabu, vamos ver o que é isso. Não é? Quando nós temos a projeção e fazemos isso, a gente começa a compreender que isso faz parte do nosso aprendizado. Então você vai pouco a pouco reduzindo os medos. Me diz uma coisa, quando você estuda pessoas que têm ou tiveram experiências de quase morte, a primeira coisa que elas dizem é, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo da vida, eu posso viver plenamente, eu posso tentar coisas, eu entendo isso tudo. Agora, nós não precisamos estar cerca da morte para ter essa percepção, para apaziguar, acalmar essas coisas de dizer, isso é apenas algo novo, me deixe experimentar, porque eu estou aqui para experimentar e aprender. A projeção em si mesma pode trazer o mesmo benefício para as pessoas. É preciso estudar para fazer isso com técnica, com tranquilidade, sem você ficar se forçando a nada disso, entende? Vá pouco a pouco, vá dentro do seu ritmo e você vai ver que isso é possível, tá bem? Outra coisa importante que você pode utilizar, até como uma forma de uma técnica, é ler a respeito da projeção. Um livro interessante é do Robert Peterson. Um dos seus primeiros livros, ele fala muito de projeção e como ele lidava com isso enquanto estava fora do corpo. Pode trazer muitas informações interessantes que pode ajudar. Outro livro interessante que eu poderia recomendar é um livro chamado Estado Vibracional. Estado vibracional é o que nos dá a autodefesa, que eu estava falando nas técnicas. Então, ele te ajuda a saber como fazer a sua como fazer a sua autodefesa. Ele explica a técnica. Todos nós já lidamos com energia todos os dias. É só aprender a reconhecer o que são as energias e aprender a controlar essas energias. E é justamente disso que fala o livro. Acredito que as técnicas do livro podem ajudar como um pano de fundo, como um primeiro passo, vamos dizer assim, para você inclusive fazer as outras técnicas que eu comentei, da blindagem, da dessensibilização e há outras também, tá certo? Por fim, eu gostaria de dar uma mensagem importante, que eu acho que é importante que as pessoas vejam isso. Que eu sempre digo aos meus alunos que tenho por aí. Reconhecer as suas fraquezas não te faz uma pessoa fraca, te faz uma pessoa mais forte.
Quando você reconhece os seus medos, compreende os seus medos e encara os seus medos, na realidade, isso demonstra a sua maturidade e, em geral, te faz mais forte. Nós temos um mau hábito, eu acredito, que eu vejo muito comumente, que é que a pessoa iguala, vamos dizer assim, o seu valor pessoal aos seus erros. Então ela pensa, se eu sou frágil, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, os meus medos, eu sou isso. Então ela iguala aquilo que ao seu valor pessoal, aquilo que ela pensa que é. Na realidade, nós não somos isso. Nós somos um todo, com o de bom e o de não tão bom. Quanto mais você tem autoconhecimento, mais você vai saber lidar com as suas energias, mais você vai saber compreender os seus medos e a projeção em si mesma. Como você pode fazer isso sem se conhecer? Você tem que se conhecer para saber, bem, isso é difícil para mim, vou lidar assim, assim. Então você tem que ter, vamos dizer assim, sabedoria para lidar com seus próprios medos. Nós não somos isso, nós estamos assim no momento. Quando nós começamos a ter mais experiências, nós vamos superar tudo isso. E tudo isso passou, entende? Foi uma fase em que eu tive uma dificuldade X e que passou na minha vida, entende? Encare sempre dessa forma, eu não sou isso, eu estou assim. Reconhecer, compreender, faz com que eu utilize isso até de maneira mais benéfica para mim. Porque a questão não é ter o medo, é saber como é que eu vou usar essa informação. Encare o seu medo como algo natural, não tem nada de negativo nisso, entende? Você tem força, encare isso e veja a força dentro de você. Encarar os seus medos te faz mais forte e não mais fraco. Isso é importante de se lembrar. Muito boa sorte com todas as suas projeções.